Espírito Santo. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu vos ofereço todos os meus pensamentos, palavras, obras e ações, alegrias e sofrimentos deste dia. Tudo quanto eu fizer e padecer, descontados os meus pecados, seja tudo, ó meu Deus, para a vossa glória, pelo bem das almas do purgatório, em reparação das minhas faltas e em desagravo ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve sempre a nossa docíssima Virgem Maria. Tenham todos bom dia e sejam bem-vindos à Rádio Voz do Coração Imaculado, ao programa A Perfeita Alegria. Me chamo Jean Carlos, sou professor e filósofo e blogueiro. Bom dia, salve Maria Santíssima, aqui é a psicóloga e coach Liliane Lopes. É um prazer estar de volta com vocês no programa A Perfeita Alegria. Estamos aqui a família inteira com a Sara, Sofia, Maria Salete. Sempre muito bom estar com vocês nessas manhãs de sábado. Queridos ouvintes, como eu disse, é bom estar de volta. E embora eu não sei por quanto tempo, né? Porque a Maria Salete, ainda em gestação, está por nascer a qualquer momento. E eu vou precisar de alguns dias para a recuperação pós-parto, né? Mas assim que possível, enquanto der eu vou vindo e assim que possível eu retorno. Peço que rezem por mim e por minha família, né? Para esse momento que estamos aí ansiosos, esperando a Maria Salete chegar. Fico contente em voltar com um dos temas que eu mais aprecio. Pois é. Também, Liliane, queremos agradecer também ao Frei Lúcio, né, que nos auxilia sempre aqui na mesa de áudio. Pedimos sempre oração para a sua vocação e dos padres aqui da Igreja São João Batista. Sim, coloquem nas orações de vocês todos os programas, para que esse belíssimo trabalho feito pela paróquia São João Batista possa, né, ajudar muitos lares, muitas pessoas a se santificarem, a se voltarem para Deus. Então, eu fico contente em voltar justamente quando a gente vai trabalhar um dos temas que eu mais aprecio, que são as virtudes, né? Hoje nós daremos início hoje a esse tema que, como veremos, englobam as 7 virtudes, né? 3 teologais, 4 cardeais. As virtudes são fundamentais para a vida espiritual e também para viver bem neste vale de lágrimas em que nos encontramos, né? Com tantos sofrimentos, tantas durezas da vida, tantas dificuldades que encontramos nos caminhos, e nosso Senhor nos agracia com as virtudes para nos auxiliar nesse caminho rumo à eternidade, né? Começaremos pelas virtudes teologais, porque elas são sobrenaturais, ou seja, infundidas em nossa alma por Deus, né, no dia do nosso batismo. E aí aqui hoje até aproveito e faço já um parênteses, né, que daí a importância de batizar as crianças o quanto antes, né, entre outras coisas, entre outros motivos, para não privá-las desses bens, né, por motivos fúteis. Então, se a gente sabe que as crianças recebem as virtudes no dia do seu batismo, não convém ficar adiando o batizado, deixar para depois, vamos esperar crescer para ficar a roupinha ficar mais bonitinha, vamos esperar ter dinheiro para fazer um churrasco, vamos esperar a madrinha sei lá o que, enfim, não espere. A Maria Salete nasceu, pro domingo próximo que eu já estiver bem, ela já vai ser batizada no mesmo mês, mais rápido possível, e assim deve ser, porque não devemos jamais privar as crianças dos direitos que elas têm de receber o santo batismo e todas as graças que vêm com ele, né? Então, segundo o magnífico doutor angélico Santo Tomás de Aquino, as virtudes teologais são sobrenaturais, porque elas nos ordenam para Deus, para a beatitude divina. Elas inclinam a natureza para um fim sobrenatural, que é Deus, né, que é a eternidade. E isso se dá
por meio do intelecto, ou seja, da razão, da inteligência, e também por meio da vontade, que naturalmente tende para o bem. E são elas, as teologais: fé, esperança e caridade. O tema de hoje adentra na virtude da fé, uma importantíssima virtude teologal, como veremos, né? É uma virtude que tem Deus por objeto direto e imediato. Depois a gente vai entender melhor, né, Jean, o que significa isso. É interessante notar que as virtudes teologais, elas são virtudes próprias dos cristãos, isto é, que somente se encontram no cristão, uma vez que são sobrenaturais e só podem ser infundidas pelo batismo. É Deus que infunde, apenas Deus, e através do batismo. As virtudes teologais nós recebemos diretamente de Deus, juntamente com a graça santificante, e são-nos infusas pelo santo batismo ou também pelo sacramento da penitência, né? E aumentam com a graça. Toda vez que nós recebemos os sacramentos, né? Nós recebemos a Santa Eucaristia em estado de graça, quando nós confessamos, vai se aumentando em nós as virtudes que nós recebemos no batismo. Nós recebemos a sementinha no batismo das virtudes, a fé, a esperança e a caridade, mas precisa crescer, precisa ser desenvolvida, precisa ser praticada, né? Para que possa realmente estar presente em nossa vida. Porque também muita gente recebe, né, no batismo, mas fica só a sementinha lá. A pessoa não coloca em terra fértil, na terra a seca, semente, né? não vai brotar, né? Então é preciso desenvolvê-las, é preciso crescê-las, e a melhor forma de fazer isso é através dos sacramentos, né? Porque se trata de uma virtude sobrenatural, então nós necessitamos da graça para fazê-las crescer em nós. Devemos exercitá-las, né, Jean? Repetindo atos de fé, de esperança, de caridade, com o auxílio da graça, não é isso, Jean? Sim, Liliane, Frei Lúcio e queridos ouvintes, a rádio Voz do Coração Imaculado. Podemos dizer que as virtudes são como que uma força habitual que nos leva a viver retamente, praticando o bem e evitando o mal. Elas sempre acompanham a graça santificante. Nós recebemos as virtudes pela primeira vez na hora do batismo, como a Liliane já falou aqui, né? Depois, quando pecamos gravemente, perdemos todas aquelas joias de Deus, esses presentes que nos é dado por Deus, ao cometer um pecado mortal, meus queridos ouvintes, nós perdemos essa graça santificante. Por isso nós precisamos do grande sacramento, a confissão, que esse sacramento da confissão vai devolver novamente essa graça. Devolve também as virtudes que tínhamos perdido pelo pecado. As virtudes teologais, como o nome indica, são virtudes que nos fazem agir bem em relação a Deus. Elas são essencialmente sobrenaturais, como a Liliane já tinha falado acima, pois além de serem dons divinos, elas se dirigem a Deus nos seus atos, além de nos ajudar a praticar os atos de virtudes necessários para o nosso dia a dia, né? Aquelas virtudes que nós iremos falar posteriormente, ali da moral, as cardeais, né? Nosso Senhor nos infunde na alma virtudes tão especiais que nos levam à sua intimidade, nos devolvem a imagem e semelhança divina que perdemos pelo pecado. Vamos ver como isso se realiza. Nesse programa de hoje, meus queridos ouvintes, vamos estudar a fé usando principalmente, não só, mas principalmente o Catecismo de São Pio X. E é interessante que ele vai dividir justamente isso, né, no Catecismo, lá no parágrafo 1º, seguintes, né, das virtudes teologais. Mas olha só, Liliane e queridos ouvintes, Frei Lúcio, que o doutor Angélico São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, na questão 62, ele fala: a virtude aperfeiçoa o homem para os atos pelos quais se ordena para a felicidade. Ou seja, a virtude, ela tem por finalidade Deus, mas ela vai nos ordenar para a felicidade, e essa felicidade
perene e eterna é o próprio Deus. As virtudes teologais não se chamam divinas como significando que Deus seja virtuoso por elas, mas no sentido em que, por meio delas, Deus nos torna virtuosos e nos ordena a Ele, por onde não são exemplares, mas exempladas. Ou seja, essas virtudes, né, Liliane, queridos ouvintes, Frei Lúcio, elas têm por finalidade isso. Ela nos é dada por Deus e ela tem essa ação de nos levar até Deus. Por isso que ela será dominante em cima das demais virtudes. Poderia falar isso, Liliane? Que ela seria dominante ou não? Sim, as virtudes teologais, elas são as principais, né? Inclusive elas fortalecem as virtudes cardeais. E as virtudes são extremamente importantes na nossa vida, porque nos 2 últimos programas, né, o Jean e o Alessandro trabalharam a questão do reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo. E para que aconteça o reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso que as famílias, né, principalmente, deixem Cristo reinar em seus lares. E para que Cristo reine nos lares, é necessário que Cristo reine no coração. E as virtudes nos auxiliam nesse sentido, né? Colocam o nosso Senhor Jesus Cristo no centro da nossa vida. Por quê? E as virtudes sobrenaturais, principalmente. Porque as cardeais é como se elas trabalhassem em função das teologais, né? Porque a gente tem fé, é que a gente quer ser prudente, é porque a gente quer ser justo, é que a gente quer viver a temperança e quer também ser forte diante das dificuldades da vida, né? Ou seja, a fé, a esperança e a caridade, que são as virtudes teologais, devem estar no centro da nossa vida. Nós devemos buscar isso, até porque sem essas virtudes é impossível agradar a Deus, né? E se por um lado os vícios, ou seja, os pecados de uma maneira geral, eles desordenam, causam desordem na alma, as virtudes fazem o caminho contrário, ordenam a alma e ordenam para Deus. Então é impossível ser um bom cristão se nós não alimentarmos em nós as virtudes, sobretudo as teologais, e em cima delas as cardeais também, né? Interessante. Então, o que seria ali a virtude sobrenatural? Porque no início do programa você estava comentando, né, que são 7, dentre elas, né, a virtude teologais e a cardeais. Vamos trabalhar hoje aqui as teologais, mas que seria então essa virtude sobrenatural? Por que sobrenatural, né? Embora já explicou, mas é bom sempre falar um pouquinho mais, né? Sim. Então, o Catecismo de São Pio X vai dizer que a virtude sobrenatural é uma qualidade que Deus infunde na alma, pela qual se tem uma propensão, uma facilidade, uma prontidão para conhecer e praticar o bem em ordem da vida eterna. Conhecer e praticar o bem e, ao mesmo tempo, completa aqui, e evitar o mal. Porque, claro, quando você busca praticar o bem, você evita o mal, mas é só para ficar bem claro para a gente. As virtudes nos levam a isso, a conhecer e praticar o bem em ordem da vida eterna, ou seja, nos leva a viver essa vida com o olhar voltado para a vida eterna. O olhar voltado para o céu, né? Beatificante, né? Esse desejo que a alma clama por Deus, né? E voltar para Ele, né? Isso, exatamente. E são 7, né, Jean? Como você havia mencionado, que são as 3 teologais: fé, esperança e caridade. E as 4 cardeais, né? Nós podemos colocar a prudência, que é uma das mais importantes, né? A justiça também, que se faça valer aqui. Temos que entender também que a prudência, ela vai nos organizar para vivermos bem essas virtudes cardeais. Mas sempre lembrando, gente, que embora a prudência seja a mãe das
demais virtudes cardeais, né? Nós temos que entender que nós precisamos da justiça, entendeu? Da Nós fortaleza. precisamos dessa fortaleza. E também da E- temperança, né? Quando a gente for estudar as virtudes cardeais, Pois a gente é. vai ver a importância dessas virtudes em nossa vida. Principalmente a prudência, né, Lê? Como já falou aqui, as virtudes teologais, então, elas são classificadas pela fé, esperança e caridade, né? E isso é interessante porque nós poderíamos perguntar por que essas 3 virtudes são chamadas virtudes teologais. Por que será? Jean, elas chamam-se, né? A fé, a esperança e a caridade são virtudes teologais porque tem Deus por objeto imediato e principal e direto, e não são infundidas por Deus. Então, a palavra teologal, né, já mostra que existe se volta para Deus, vem de Deus, né, de uma forma bem simples para que todos possam compreender. São virtudes que nos vêm de Deus e nos levam para Deus. Por isso elas são teologais, de forma direta. Porque a fé, vamos pensar, a fé é para quê? Fé em quem? Fé em Deus e nas verdades reveladas, né? Não é fé numa pessoa, não é fé numa, sei lá, num amuleto, numa planta, numa coisa qualquer. É fé em Deus, um Deus criador de todas as coisas e nas verdades reveladas. Isso é fé, é a verdadeira fé. Então, você acreditar em outras coisas, ou em outros seres, em pessoas, deixa de ser fé e passa a ser crendice, né, Jean? Sim. O próprio nome teologal, né? Se você for dividir tel, Deus, logal poderia ser conhecimento, estudo, né? Então, ou seja, ela tem por finalidade, como você já explicou aqui no programa, é Deus. Ela vem de Deus e nos orienta para Deus. Por isso que ela em grau de importância, ela é mais importante que as demais virtudes, né? A cardeal e até as virtudes que os gregos, né, trabalharam muito bem. Mas olha só, nós temos que entender também que as virtudes teologais têm a Deus por objeto imediato. Aquilo que a Liliane já está falando em cima lá, né? Por objeto imediato, né, Lili? Sim. As virtudes teologais têm a Deus por objeto imediato porque pela fé nós cremos em Deus e cremos tudo o que Ele revelou, como eu disse. Pela esperança, o que nós esperamos? Esperamos possuir a Deus. E pela caridade, amamos em primeiro lugar a Deus e nele amamos a nós mesmos e ao próximo. É interessante, né? Então essa virtude, né, teologais nos é impulsionado a louvar a Deus, a crescer em graça, né? Crescer nas demais virtudes dada por Ele, nos orientando a chegar até Ele. E tem também, uma vez que você adentra nessa virtude, ela nos aumenta justamente as demais características humanas para bem louvar a Deus. E interessante que todas as virtudes teologais ela tem, embora nós sabemos Deus como fim último, mas os fins, né, intermediários, os fins medianos, né, que mede nós e o próximo. É impossível você crescer em graça, crescer em santidade, se você não consegue ver o outro, né? Então é interessante isso, né, Lê? Por mais que ela vem de Deus, Deus nos dá para nos levar até Ele e, por consequência, necessitamos que ela cresça em nós e cresça no outro, né? Ou seja, no próximo. Sim. E já falando dessa forma, né, que a gente já viu que as virtudes teologais elas nos são infusas pelo batismo, né? Ou seja, Deus, por sua bondade, infunde na alma as virtudes teologais quando nos adorna com a graça santificante. E por isso recebemos o batismo. No batismo nós somos enriquecidos com essas virtudes, e juntamente com os dons do Espírito Santo, né? Mas quando a gente fala isso, dá uma ideia de que basta para o cristão se salvar o batismo, né? Porque ele recebeu já as virtudes teologais, ele tem a fé que é fundamental para se salvar. E aí, ele pode dizer isso, que basta o batismo para o cristão se salvar? Bem, e queridos ouvintes, o catecismo, ele diz o seguinte: para quem tem o uso da razão, ok? Não basta o ter recebido no batismo as virtudes teologais,
mas é necessário fazer frequentemente atos dessas virtudes, ou seja, atos de fé, atos de esperança, atos de caridade. Então não adianta, queridos ouvintes, achar, fui batizado, logo eu não preciso mais preocupar com as virtudes teologais, elas já vão crescer em mim, né? Não, elas nos é dado por Deus, mas nós necessitamos de exercer atos de fé, atos de esperança, atos de caridade. Somos obrigados a fazer atos de fé, de esperança e de caridade quando chegamos ao uso da razão, frequentes vezes no decurso da nossa vida em perigo de morte. Então é interessante, né, ali, por mais que seja uma graças, né, virtudes dada por Deus, não quer dizer que eu vou ficar no meu cantinho, né, recebi no batismo, acabou, não precisa de mais nada, né? É interessante que uma das coisas interessantes na sua fala, Jean, que devemos já fazer atos de fé quando chega o uso da razão, né? Uhum. Ou seja, lá na infância ainda. Lá na infância a gente já deve começar. A Sara ainda não está na idade da razão, né? Ela tem 3 anos. Mas ela já faz orações que incluem atos de fé, de esperança e de caridade. Então ela fala: creio em vós, espero em vós e vos amo de todo o coração sobre todas as coisas. Mesmo que ela ainda não entenda o que exatamente isso significa, né? Quando ela chegar na idade da razão, ela vai ter mais condições de compreender isso. Mas ela já faz esses atos de fé, de esperança e de caridade, justamente para ir preparando, para ir dando abertura da alma e preparando ela para que ela possa, durante toda a sua vida, estar sempre fazendo esses atos de fé, de esperança e de caridade, né? E como é importante, ali, a gente vê o crescimento dela, nós que acompanhamos ela quase 24 horas por dia, nós vemos o crescimento dela e a cada momento somos surpreendidos, né, com ações que ela faz, né, voltado para Deus. Um dia desse estava em casa lá, eu cheguei em casa e eu estava colocando a mesa, né, para almoçarmos, e belisquei um pedaço de carne, né, e ela virou para mim: papai, não vai rezar não? Eu assim: vai, papai, vai rezar. Então olha só como é que essas coisas vão sendo infundidas através do batismo. Mas olha só, ela não, como a Liliane falou, ela não está ainda na idade da razão, mas ela compreende pela observação e justamente por essa repetição como é necessário para nós, orientar a criança, né, Liliane, para que esses atos de fé, esperança e caridade cresça nelas. Sim, ela já compreende algumas coisas, né? E um dia desse a gente estava assistindo um filme, eu esqueci o nome do filme, mas falava sobre a vida de um menino que foi santo lá no México. Como é que chama? Sim, a Cristiada, dos cristeiros. Então, o evento que ocorreu, até o professor Alessandro falou um pouco sobre esse evento, né? Preferi assistir o filme, embora o filme é um pouco fantasioso, né? Mas mesmo assim, dentre os filmes novos, ele ainda é muito interessante, vale muito a pena assistir, porque os relatos principais do filme foi omitido, né? Mas é um filme que eu convido todos a assistir, que é muito bom, muito, muito lindo. É um bom filme, chama Cristiadas, fica a dica aí. E a gente estava assistindo o filme e ele fala várias vezes, né? Viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. E é uma guerra que acontece para que verdadeira, baseada em fatos reais, aconteceu no México há não muito tempo atrás. E houve um momento que estava tendo um momento da guerra, né? Então aquele muito barulho de tiros e de aquela confusão toda própria de guerra. E uma criança gritando: viva Cristo Rei. Aí a Sara falou assim, ela não entende aqui todo aquele acontecimento lá de guerra, de mortes e tal, isso ela não compreende, mas ela diz: tá fazendo muito barulho para gritar Cristo Rei, não pode fazer barulho para falar Cristo Rei, tem que fazer silêncio para falar Cristo Rei. E isso ela tirou de quem? Da insistência que nós temos com ela, de que na hora da oração é hora de silêncio para prestar atenção na oração. Então, você está falando o nome de Deus, você está falando o nome de Cristo, tem que ter reverência, tem que ter silêncio. E isso ela já
conseguiu, às vezes, não compreender algo com a luz da razão como nós, mas ela já entendeu da necessidade do silêncio para fazer oração. Então, as crianças, elas são muito capazes de fazer esses atos de fé, de esperança e caridade. Não deixem de ensinar. O catecismo ensina pequenos atos de fé, de esperança e de caridade. Não sei como é que está, em geral, a catequese, né, nas paróquias hoje em dia. Não sei se eles ensinam isso. Mas se não ensinam, os pais, na verdade, é a obrigação dos pais, mais do que da catequese, de ensinar em casa já os seus filhos a saberem esses atos de fé, de esperança e caridade. E eu tô falando aqui de ensinar os filhos, mas eu sei que tem muita gente que nem eles sabem, né? Nem os pais, nem os adultos. Então, é uma oportunidade também para aprender e para começar a praticar esses atos de fé, de esperança e de caridade. E você vai ver o tanto que você vai crescer na fé, na esperança e na caridade. E o quanto que isso te ordena para Deus. Lembrando ali que quando fala uso da razão, justamente a possibilidade que temos de compreender as coisas, estudar. Nós temos baluartes, né? A nossa igreja ela é muito rica. Então a igreja ela é erigida em cima da santa tradição, do magistério e da Sagrada Escritura. Nós temos no decorrer da história da igreja grandes santos que nos ensina e nos auxilia a compreender os estudos, a Sagrada Escritura. Então não tem desculpa. Hoje em dia não tem desculpa. Tem internet. As pessoas que não sabem ler, tem um programinha, né, que faz a leitura para ela. Então hoje não tem desculpa mais, né? Eu acho que ficou tão fácil que as pessoas deixaram de praticar, né, estudar. Mas isso é sério. E também pode ser simples, sabe? Simplesmente dizer: creio em vós, espero em vós, vos amo de todo coração. Uma frasezinha tão simples, mas tão rica e tão cheia de significado. E que possamos contar sempre com o auxílio da graça, né? Pedir a intercessão de Nossa Senhora, que ela nos ajude, que os santos sejam espelhos dessas virtudes para nós. Então vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Quando voltarmos, nós adentraremos mais propriamente dito na virtude da fé. Escura, ferido, se encontra o meu coração, mas minha condição de ser uma alma livre é voar em direção ao mais alto e deixar os hábitos imperfeitos e voluntários que consequentemente impedem
volta na Rádio Voz do Coração Imaculado, AM 770, com o programa Perfeita Alegria. E hoje estamos trabalhando por tema as virtudes teologais, 2 pontos, né? Virtude da fé. E é interessante, né, Liliane, que queremos agradecer também a todos os ouvintes da rádio, aos nossos queridos irmãos da Capela Santa Maria das Vitórias, o pessoal aqui da Igreja São João Batista, que sempre está rezando por nós, e agradecemos por isso. Olha só, Liliane e queridos ouvintes, sempre que a gente fala de virtude e virtude da fé, nós temos que o que o ouvinte tem que entender o que significa essa palavra virtude, né? A virtude, geralmente, nós podemos dizer que ela é um hábito, ou um hábito, né, uma qualidade permanente da alma, que nos dá inclinação para a felicidade e aquela prontidão, né, para conhecer e praticar o bem e evitar o mal. Então, ou seja, a virtude, ela vai nos dar essa característica. É algo que vai estar em nós temos que falar que a virtude que nós estamos falando aqui é a virtude teologal, mas quando se fala no termo virtude significa isso, né? Um hábito, uma qualidade permanente da alma, que dá inclinação à felicidade e prontidão para conhecer e praticar o bem e, consequentemente, evitar o mal, né? É interessante essa colocação, né? Uma qualidade permanente da alma, ou seja, não é uma coisa que eu uso só quando eu preciso, né? Tipo assim, estou numa situação difícil, né? Eu preciso ter fé, agora eu vou rezar porque o bicho está pegando do meu lado. Não, a pessoa que tem a virtude da fé é uma qualidade permanente da alma. Ela tem fé na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, em todas as situações da sua vida, ela permanece com a fé, né? Que vai dar inclinação para a felicidade, ou seja, ela nos impulsa à felicidade, porque a felicidade é Deus. Então, por mais dificuldade que você venha a passar, essa certeza que está na sua alma é o que... Não é? É isso mesmo. A pessoa, ela consegue suportar bem o sofrimento, porque abraça o sofrimento também para dar maior glória a Deus, né? Sim, sim. E olha só, Liliane, a virtude da fé, né, que está lá no parágrafo 2 do Catecismo de São Pio X, olha que interessante. São Tomás explica longamente esse conceito de fé de São Paulo na Suma Teológica, né, segunda, questão 4.1. Se você quiser uma definição mais simples, né, que eu acho que é o mais interessante para nós aqui, eu deixei isso, que é bom sempre ler o doutor da igreja, né? Mas você quer uma definição mais simples? É essa: fé é a virtude teologal e sobrenatural pela qual cremos firmemente em tudo o que Deus nos revela e que ensina a igreja, ou seja, aquilo que é deixado à igreja é passado para nós. Quando um homem é batizado, deve em primeiro lugar confessar a fé ao responder a pergunta: crer em Deus? Quantas vezes nós fazemos isso, né, durante o ano para reafirmar nossa fé, né, em momentos importantes, né? Crer em Deus? Porque o batismo é o primeiro sacramento da fé. O Senhor mesmo disse: o que crê e for batizado será salvo. Marcos 16:16. O batismo sem a fé é destituído de valor, diz São Tomás de Aquino. Deve-se, portanto, ter por certo que ninguém pode ser aceito por Deus sem a fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Ele falando isso, mencionando Hebreus 11:6. E Santo Agostinho, comentando esse texto da carta aos Romanos, né, o texto abaixo: tudo que não procede da fé é pecado. Assim se expressa: onde não existe o conhecimento da verdade eterna e imutável, a virtude é falsa, mesmo nas pessoas retas. Hein, Liliane? Pois é, estamos falando aqui de verdades eternas e imutáveis. Conhecer e crer em verdades eternas e imutáveis significa que não tem nada a ver com a nossa opinião, não tem nada a ver com aquilo que eu acho ou deixo de achar, porque na atualidade é dada uma ênfase muito grande à opinião pessoal de cada um, né? A sua subjetividade, a sua experiência pessoal, a sua história de vida, etc, etc. Mas isso não cabe quando nós falamos de virtude da fé, porque fé é crer nas verdades eternas e imutáveis reveladas por Deus através da Santa Igreja. Então, a fé não é aquela que se adequa à minha situação particular, né? A minha
particularidade ou aquilo que eu acho mais interessante. Hoje tem muito disso, né? A pessoa quer pegar da fé aquilo que lhe agrada ou aquilo que não vai contra a sua prática de vida. Na verdade, essa pessoa não está vivendo de fé, né? Está vivendo de crendice, está vivendo de sentimentalismo, está vivendo... Ela crê em si mesma, não em Deus. Então, aquele que vive a verdadeira fé, não importa a sua opinião, importa a verdade. O que importa é a verdade. Então, por mais que... Vou dar um exemplo, para isso ficar bem claro para nós. Vamos supor, por mais que o meu casamento esteja em crise e eu esteja sofrendo muito com essa crise, por todas as coisas que têm acontecido, a verdade é que o sacramento do matrimônio qual que é a palavra correta, Jean? Do casamento do matrimônio é indissolúvel. Essa é a palavra. Indissolúvel. Ou seja, por mais que eu esteja sofrendo e por mais que pareça ser melhor para mim, para que eu me sinta melhor, para que eu seja feliz, a separação é dogma de fé que o sacramento do matrimônio realizado validamente é indissolúvel, não tem separação. Então, a pessoa que vive de crendice, ela vai se separar porque ela quer viver feliz nessa terra. A pessoa que vive de fé tem o olhar voltado para a eternidade, então ela prefere sofrer o que tiver que sofrer durante os anos que ela tiver que sofrer aqui nessa terra para alcançar a felicidade do céu, mas ela não vai querer mudar, modificar aquilo que é verdade eterna da igreja, que é uma verdade imutável, né? Que é essa questão da insolubilidade, que estou dando esse exemplo, mas isso vale para tudo na vida, para poder dizer que a fé não está ligada à opinião, e sim às verdades eternas e imutáveis. É por isso, Liliane, queridos ouvintes, que é oportuno aqui colocarmos a diferença entre fé humana e fé divina. Porque olha que interessante, quando falamos em fé humana, é uma certeza baseada em algo que talvez não conhece, mas confia. Por exemplo, o chá de picão. Serve para alguma coisa, não sei para que agora, não sei porque desse exemplo agora, mas serve alguma coisa. Enfim, você toma aquele chá de picão, não sei para que é, enfim, não sei nem porque tem esse exemplo aqui, mas aí você toma, o mel, o agrião, você toma aquilo sem algum sentido científico, mas é passado para você e você confia. Mas é falha, porque quer dizer que para todos que vão tomar aquele remédio vai dar certo? Ela pode mudar. Por exemplo, tem uma tese agora que diz que a Terra é plana. Eu não posso adentrar nesse assunto porque para mim é meio que uma ignorância, mas há estudo científico que diz isso. Amanhã pode mudar isso. Isso é uma fé humana, né? Acreditar no chá, acreditar nisso, acreditar naquilo, que amanhã você pode mudar. Agora, a fé divina, ela é inquestionável. Não pode falhar. Tem uma música ridícula, Andar com Fé Eu Vou, que a fé não costuma falhar. Para esse imbecil, ela não costuma falhar. A fé, ela nunca falha. Tá, Joali, não é imbecil não. Esse cantor, para ele a fé, ela costuma falhar. Para nós católicos, a fé nunca falha. Por isso que, quando a igreja nos diz que Jesus se faz presente na Santa Eucaristia, jamais vamos questionar isso. Não pelos milagres que aconteceu, como Laciano e tantos outros, mas porque Jesus se faz presente na Santa Eucaristia. Não é uma santa ceia, né? Não há uma justificação para isso, né? Nem vou entrar nesse meta de justificação, não. Mas não é isso. Jesus se faz presente na Santa Eucaristia. Por isso que nós temos que entender a diferença entre fé humana e fé divina. E a virtude teologal é uma fé divina dada por Deus a nós, né? Não é isso mesmo, Liliane? O que então é essa virtude sobrenatural, Lili? O que seria então essa virtude sobrenatural? O que o Catecismo São Pio X fala sobre isso? A fé é uma virtude sobrenatural, como já dissemos, infundidas em Deus, em nossa alma pelo batismo, como já dissemos, pela qual nós, apoiados na autoridade do mesmo Deus, acreditamos que é verdade, acreditamos totalmente que é verdade tudo que Ele revelou e por meio da Santa Igreja nos propõe a crer. Hoje, o Jean estava falando de ciência, e a ciência muitas vezes tem esse intuito proposital de balançar, vamos dizer assim, a nossa fé, né?
de abalar a nossa fé, colocando coisas do tipo, acharam os ossos de Jesus em tal lugar. Então, ou seja, não ressuscitou nada, né? Porque foram encontrados ossos, ou coisas do tipo, né? Ele sempre tem algumas teses desse tipo para dizer que nem aquilo que a gente crê não necessariamente é verdadeiro. E daí então, nós cristãos católicos temos que guardar a nossa fé com firmeza. Daí a importância da tradição, sabe? Porque a tradição mantém viva a fé tal qual ela foi passada por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelos apóstolos, que é a missão da igreja, guardar o depósito da fé e ir passando para as pessoas, para as famílias, e as famílias irem passando para os filhos, e assim, geração em geração, as mesmas coisas, as mesmas verdades eternas e imutáveis, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, nós temos que ter essa firmeza. Nossa fé precisa ser firme. Não pode ser uma fé que se balança por qualquer notícia, por qualquer situação de dificuldade, porque aquilo que é. Não deixa de ser por nenhum acontecimento. Santo Agostinho ele vai dizer que ter fé é assinar uma folha em branco e deixar Deus escrever nela o que Ele quiser. Então você imagina, hoje essa questão, né, de assinar uma folha em branco, acho que fica bem interessante para a gente entender bem isso. Você assina a folha em branco, entrega a pessoa, você assinou. Então, ou seja, qualquer coisa que ela escrever ali, depois você vai dizer assim, mas não era isso que eu queria. Mas você assinou, tem sua assinatura aqui concordando com tudo isso. Então, é uma confiança tão grande em Deus que a gente entrega a nossa vida nas mãos dele e deixa ele conduzir. E quando a gente faz isso, a gente vê que fez a melhor opção da nossa vida, né? Porque ele sempre nos conduz para o melhor. Ele sempre nos conduz para o bem, para o justo, para o reto, para o belo. Ele sempre nos conduz a ele, que é o que nos dá a verdadeira felicidade, não é isso, Jean? E afinal de contas, um rascunho de Deus é de Deus. Então, quer dizer, conforme aquilo que nós entregamos, aquela certeza de que Deus vai agir, é justamente porque nos é dado por Ele essa certeza, né? Porque a fé é uma virtude teologal dada por Deus. Mas olha só, o ato de praticar essa fé é importantíssimo. E de repente, né? Para reafirmar, eu acho que o exemplo que eu dei anteriormente ficou esquisito, mas imagina, por exemplo, um copo de vidro. Lhe é apresentado um copo de vidro. Você vê o copo de vidro, conhece que é copo de vidro, não é isso? Beleza. Aí você ouviu dizer que o vidro é feito de areia. Pronto. Você não ouviu dizer, você acredita porque realmente há provas cabais para isso. Porque a fé implica certeza. A fé divina tem que implicar em nós a certeza, não é algo que nos leva à dúvida. Mas aí, aproveitando desse exemplo do Jean, aí vem um sujeito qualquer e diz que isso é mentira, que o copo de vidro é de madeira. Aí vem um outro sujeito e diz assim, aí começa a questionar, é de vidro ou é de madeira? De vidro ou é de madeira? Aí vem um outro sujeito e fala assim, tanto faz, é o que você achar melhor. Se você quiser acreditar que é de vidro, é de vidro. Se você quiser acreditar que é de madeira, isso é subjetivo, depende de cada um. Mentira. Gente, não tem como uma mesma coisa ser de dois materiais ao mesmo tempo, assim, não sei que faz parte lá, né, do componentes. Mas, no caso aqui do copo, ou ele é de vidro ou ele é de madeira, né? Não tem como ser das duas coisas ao mesmo tempo. Aí, o que acontece é que aquela pessoa que resolveu, por vontade própria, acreditar que é de madeira, está completamente equivocada. Ela está equivocada, ela pode até acreditar, mas ela está acreditando em uma mentira. E isso vale para as questões de fé. A pessoa, às vezes, ela acha que ela pode acreditar, modificar as coisas e ficar do jeito que ela quer. Tudo bem dela fazer isso, mas ela está acreditando em uma mentira, porque a verdade é uma só, é eterna e é imutável. Justamente, e isso é muito sério mesmo. E Jean, mas como que nós conhecemos as verdades reveladas por Deus? Ô Liliane, queridos ouvintes, Frei Lúcio, o Catecismo fala o seguinte: conhecemos as verdades reveladas por Deus por meio da Santa Igreja, que é infalível, isto é, por meio do Papa, sucessor de São Pedro, e por meio dos bispos que, em união com o Papa, são sucessores
dos apóstolos, os quais foram instruídos pelo próprio Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, gente, a igreja na qual a cabeça é Cristo, ela é responsável por passar por nós aquilo que é de mais importante da fé. Por isso que nós, enquanto filhos, enquanto católicos, temos por obrigação rezarmos pelo Papa, rezarmos pela Santa Igreja, rezarmos pelos padres, pelos religiosos, porque dessa forma as ações que eles vão tomar serão mais certeiras, porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é a cabeça. Mas muitas vezes os filhos, né, que não é a igreja, mas os filhos que estão na igreja podem cometer sim alguns equívocos. Porém, todavia, entretanto, como São Padre Pio fala, quem é você? Lava a boca com sabão para falar de um religioso, para falar de um padre. Agora, reza é muito melhor. Então, Liliane, já estamos chegando já praticamente no final do nosso programa, e daqui a pouco vai ter o programa do nosso amigo professor Alessandro, né? O que podemos fazer para agradar a Deus? Já que no início fala, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acho que a Sofia está querendo falar. O que nós podemos fazer, então, para agradar a Deus? Então, todos sabemos que a fé é necessária para a salvação, né? Já uma coisa já é clara: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos ter fé. A fé é necessária para a salvação e para agradar a Deus. Mas muitas vezes nos esquecemos que é absolutamente necessário para suportar as duras penas que estão sujeitos os degredados filhos de Eva neste vale de lágrimas que nós vivemos, né? Então, o padre João Batista, da Capela Santa Maria das Vitórias, nós estamos na homilia da semana passada, ele fez uma reflexão nesse sentido, né? De como que a virtude da fé pode nos ajudar a passar pelas dificuldades desta vida, né? Neste vale de lágrimas que nós passamos. E ele diz o seguinte, que a fé é como se fosse o nosso baluarte, é o nosso baluarte. Papai. Se a realidade é assim tão cruel, né? Tantas dificuldades nós passamos, como pode o homem suportar tamanha tentação sem cair na imprudência ou no desespero? Ou seja, o que nos mantém firmes enquanto cristãos? A fé. Sem fé, o homem não vive como um verdadeiro homem. O que acontece com a pessoa que se desespera? Perde a fé, em primeiro lugar ela perde a fé, depois ela perde a esperança, se desespera e então se mata, porque não tem o que ali sustenta, né? Então a fé é nosso sustento nas dificuldades, nas durezas desta vida. Também, né? Nos leva para Deus, mas também nos fortalece nessa vida. É por isso que as Sagradas Escrituras, em inúmeras passagens, nos exorta a fortalecer a nossa vida pela fé, como por exemplo em Efésios 6,16, tende sempre nas mãos o escudo da fé. E segundo a doutrina de Santo Tomás, é a fé que nos ensina os princípios do bem viver. É interessante, né? Se você quer viver bem, você tem que entender o que é fé. Você tem que praticar os atos de fé, né? Que vai realmente ter uma boa vida, uma boa vivência. Realmente será o nosso bem-estar, né, Eli? Porque eu creio em Deus, então eu creio que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem. Que eu posso até sofrer nessa vida, mas que se eu for fiel a Ele, né, se eu creio, eu quero ser fiel, se eu sou fiel a Ele, haverá uma recompensa de todos os sofrimentos, todas as dores que eu suportei alegremente por causa dele, eu serei recompensado com uma verdadeira, plena e eterna felicidade no céu. Sim. E isso que tem que nos mover, Eli. Sempre essa visão da beatitude, sempre essa visão do céu. São Paulo fala, né, que as dores que passamos nesse mundo não se compara com a graça, com a glória, com aquilo que nos espera no céu, né? Então, quer dizer, com toda dificuldade, tudo aquilo que nós iremos passar, ou podemos passar, ou estamos passando, a fé, ela nos move até essa esperança e automaticamente, com a esperança, ela nos impulsiona a sermos caridosos. Por isso que nós iremos falar sobre isso nos próximos programas, né? Mas antecipando um pouquinho, por isso que é interessante quando você vê pessoas passando por tamanha dificuldade, mesmo assim o coração é aberto, mesmo assim está servindo, porque a fé faz dessa pessoa um verdadeiro cruzado,
o que defende a Santa Fé, o que defende nosso Senhor Jesus Cristo e, acima de tudo, dar testemunho dela, ou seja, de Deus. Sim, tudo isso, né, a pessoa consegue suportar pela graça da fé. Porque se não tivermos fé, diante de tantos fracassos em nossos empreendimentos, em nossos projetos, em nossos sonhos, só nos restaria a revolta, o desespero, que é o que acontece com muita gente, justamente porque não tem fé, né? Mas, por isso, meus caros irmãos, roguemos à Virgem Fiel que nos ajude a guardar pura a nossa fé, porque sem fé nós não podemos agradar a Deus, sem fé nós não podemos viver bem. E São João nos exorta: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muito bem. Não uma fé sentimental, mas uma fé firme nas verdades eternas e imutáveis. Tomar cuidado, né? Porque hoje em dia tá muito isso, a modinha dessa fé sentimental, né? A gente sente Jesus. Desculpa, gente, não sente Jesus. É estranho isso. Então vamos ali para dicas práticas, porque nós temos, eu acho que uns 2 minutos. Sim. Então, próximo programa, então, antes de entrar nas dicas, nós vamos adentrar na virtude da esperança, uma virtude extremamente importante também. Mas enquanto católicos que somos, nós devemos fazer atos de fé, de esperança e de caridade desde a mais tenra infância, mas principalmente nos momentos de tentação, nos momentos de dificuldade, de tomar decisão importante, quando tem uma missão importante a cumprir, nos perigos de morte. É bom fazer muitas vezes atos de fé, de esperança, de caridade para conservarmos, aumentarmos e fortalecermos em nós essas virtudes. São verdadeiras partes vitais, isto é, são órgãos necessários para a nossa vida espiritual e para aqueles que vivem segundo a razão e sobre os ditames do Evangelho. Nós devemos fazer atos de fé, de esperança e de caridade com o coração, isso é, com o afeto, também com a boca, mediante as fórmulas propostas no catecismo ou em jaculatórios, né, como o credo, que nós vamos ouvir daqui a pouco. O credo é uma oração que contém as verdades fundamentais que devemos crer, mas também devemos fazer atos de fé com obras, né? Porque é o que São Tiago diz: crês em Deus, faz bem, mas o diabo também crê e treme, crê mais que a gente. Então, crer é importante, mas também é crer com afeto, com o coração, crer com a boca, né? Declamando, não ter medo de professar, também crer com obras, dando prova dessa virtude em todos os nossos procedimentos. E isso é da tradição da igreja, a fé e as obras. Ot et labore, como falava São Bento, ore e trabalhe, não somente pela fé, senão acaba sendo um pensamento protestante, né? Somente a fé. E daremos prova de fé confessando-a e defendendo-a. Onde for mister, em qualquer situação, confessar e defender a nossa fé. Não ter medo de se colocar como cristão, como católico. Sem temor e sem respeito humano, e vivendo segundo as suas máximas. Daremos provas de esperança, não nos conturbando ante as misérias e as contrariedades da vida, e nem sequer ante as perseguições, mas vivendo resignados, firmes, seguros das promessas de Deus. E daremos prova de caridade para com Deus e para com o próximo, observando seus mandamentos e praticando as obras de misericórdia espiritual e corporal. Então, alguns atos só para nos ajudar, né, nas dicas, essa introdução, mas mais umas coisas mais práticas em relação à fé. Nós devemos manter a nossa fé. E como devemos manter, fazer crescer e fortificar a nossa fé? Primeiro, fazendo atos interiores e exteriores de fé, né? Os atos interiores, pequenos atos de fé, meu Deus, eu creio em vós. Atos exteriores, jaculatórias, né? Jaculatórias. Demonstrar mesmo a sua fé, né? sem precisar de espetáculos. A fé não precisa de espetáculos nenhum. Também, segundo modo, lendo e meditando as Sagradas Escrituras, porque quando a gente vai vendo como que se deu a história do povo de Deus, isso vai dilatando o nosso coração para a fé.
né? Então, lendo, também contando para as crianças. Vocês viram que eu gosto sempre de envolver as crianças, né? Porque as crianças precisam aprender tudo isso. Isso é extremamente importante para um futuro da igreja, para que permaneça sempre viva essas virtudes. Interessante, lembrando, né, que se vocês também puderem utilizar os ensinamentos dos grandes santos sobre a Sagrada Escritura, é muito bom, sempre reforça, nos fortalece e a nossa fé, né? Sim, essa seria a terceira dica, né? De meditar e sobre essa palavra de Deus a partir daquilo que os santos já interpretaram dela, né? Não é simplesmente... Ajuda muito você pegar e ler por você mesmo, ler e tentar entender. Mas ajuda ainda mais quando você pega um santo que já fez a interpretação daquela passagem. Ele dá uma clareza muito grande para compreendermos o que significa. E finalmente, fazendo boas obras, né? Porque, como já disse, ora elabora. Reze, mas também trabalhe. A fé é uma árvore que produz frutos e que se alimenta desses mesmos frutos, que são as boas obras, sempre no intuito de voltar-se para Deus, porque a fé nos vem de Deus e volta para Deus. É isso mesmo. Então, já vamos despedindo de vocês. Foi muito bom estar com vocês e conseguimos chegar no horário e terminar quase no horário, né? Vamos terminar com a oração da nossa querida Mãe Maria, né? O Ave Maria. Vai ajudar a gente, Sarinha? Então, bom, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria. A Maria, cheia de graça, O Senhor Senhor é convosco, Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sacratíssimo Coração, De Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa semana. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei! Viva!